Gente, vamos lá, em meio ao caos. Eu só vou fazer Brasileirão, que é nada importante. Estadual aqui não. Podia estar xingando o estadual pra um caramba também? Podia, mas eu prefiro xingar outras coisas e deixar o estadual em paz. Mas vamos lá, deixa eu só arrumar minha câmera normalmente ficar aqui, que eu me lembro quando eu gravava. Pausa aqui na minha cidade, você deve ter visto o que aconteceu no meu Instagram, mas caso não, teve uma enchente, uma tragédia, muita gente perdeu tudo, casas caíram, ruas caíram, carros foram arrastados como nada, eu perdi o meu carro, tá ligado? Mas assim, mesmo tendo perdido o carro, eu ainda tô numa posição que eu tenho mais que ajudar do que ser ajudado, porque o carro, né, a gente corre atrás, e esse vídeo aqui é um vídeo que a gente tem muita coisa pra falar. Graças a Deus eu tive pelo menos energia aqui pra conseguir assistir o jogo e estar nesse momento fazendo esse vídeo. Neymar faz 2 gols e o Neymar força ainda mais a convocação dele para esses jogos contra Croácia e França. Eu acho que ele tem que estar, e aí a gente vê como é que ele vai performar, e aí aumenta ou diminui a cobrança para Neymar na Copa, tá ligado? Mas eu acho que ele tem que estar nessa, e a gente tem que falar também, obviamente, do Vasco, que no momento parece um barco sem rumo, um barco à deriva, um barco... Mas de todos os jogos, se duvidar, esse foi o melhor. Sem o Diniz. Que neste exato momento está em último colocado no Campeonato Brasileiro, o legado deixado pelo Fernando Diniz. Cara, a única coisa boa de estar em último, a única, é que nós não somos o único time que tá na merda. Tem um monte de time que tá junto na merda ali. Então acaba que se nós ganhar uma partida, nós já somos um elevador bom, cara. Então, só ganhar uma, mas ganha? Não, então que é o quê? É inexistente. Normalmente quando um técnico bom é demitido, ainda tem alguma coisa, algum resto de bom trabalho dele lá. O Diniz foi demitido e não se tem nada para aproveitar. O Diniz, ele meio que sai... Ano passado, sincero que eu não lembro que treinador o Vasco teve tanto ano passado. Eu acho que já foi o Carille e o Diniz, se pá. Mas, cara, o Diniz chega em 25 como um cara que talvez venha pra salvar de novo o Guatemala total. Chega lá, estreia bem contra o Fortaleza, tem vários tropeços, como negado em 25. Só foi um ano melhorzinho, porque nós chegamos na final Copa do Brasil. Mesmo perdendo, mas nós chegamos na final pelo menos. Só que daí vem esse ano que o Diniz literalmente não deu em nada, pediu pra contratar um monte de cara que até agora não apareceu direito, foi demitido e agora teve que aturar essas bosta. Torcer que o próximo técnico venha pra mudar esse time de vez, mudar o pensamento e fazer nós ir pra cima. E a notícia ruim dele ter saído agora é que ele só saiu agora. Enfim, a gente tem muita coisa pra falar nesse vídeo aqui. E, cara, eu sei que principalmente por causa dos 2 gols do Neymar, vai ter provavelmente muita gente vendo esse vídeo. Você tá aqui. E eu gostaria de usar esse vídeo aqui como uma utilidade pública. Se por acaso você viu a parada lá, mas ainda não fez nenhuma doação, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado o link do meu próprio LivePix. Mande lá um dinheiro, obviamente não é pra mim, eu particularmente pegarei esse dinheiro e doarei pra gente que eu conheço aqui, tem vizinho. Vai aqui no canal dele, daí vocês vão aqui no... Vocês vão aqui no link que tá aqui embaixo e vão lá, tá bom? Vai continuando. Aqui que perdeu tudo, tem família aqui, de gente conhecida minha, que a mãe, tipo, perdeu absolutamente tudo dentro de casa. Existe um caos acontecendo aqui e R$5 que você tem aí, que na sua vida não faz tanta diferença assim, a gente junta em grande quantidade, pode virar muita coisa pra muita gente. Como eu falei, cara, o pessoal perdeu o básico, sabe? Perdeu o colchão, o fogão, a geladeira, guarda-roupa. Mano, 5, 10 reais que você tiver, primeiro link na descrição, doe aí, esse dinheiro vai vir pra minha conta, portanto é responsabilidade minha prestar contas depois. Para você que já doou na vaquinha também, muito obrigado. A gente vai mostrar tudo lá para onde que tá indo depois, é de grande utilidade. Enfim, vamos lá? Vamos comentar, porque como eu falei, graças a Deus eu pelo menos tive energia aqui. A cidade ainda tá tentando se reestruturar, tá marcado para ter mais chuva hoje. Tá um caos aqui, mas pelo menos tivemos energia, então vamos falar desse grande jogo, que começamos por onde? Pela escalação do Santos. Aqui a gente tem o primeiro e principal detalhe, Neymar titular desde o início mais uma vez, e cada jogo agora é muito importante, como eu já venho tratando aqui, a cada nova rodada de Brasileirão, e agora só tem Brasileirão, porque o Santos caiu no Paulista, é um novo episódio dos poucos que teremos para ver se o Neymar vai ou não para a seleção brasileira. E hoje, obviamente, desse ano de 2026, para o Neymar em específico, é disparado o melhor episódio até aqui. Ele começa bem contra o Velo Clube, ele vai mal na última partida contra o Novo Horizontino e é eliminado, apesar de que eu acho que o pessoal tratou, por causa da eliminação, a atuação do Neymar como catastrófica, e eu acho que foi ruim, mas é um ruim só. Eu não cheguei a ver o jogo, então não vou comentar muito. Não é um péssimo, tá ligado? Apesar
Falando do Santos Novo Horizontino. Apesar dele ter tido uma interferência direta no gol que o Santos leva, e hoje, o terceiro episódio, o terceiro jogo, o Neymar vai muito bem, e o Neymar cria ainda mais uma pressão popular. Então, assim, é muito legal a gente observar aqui, que aqui tá ele, Neymar, camisa 10, começa mais um jogo e vai os 90 minutos, ele aguenta os 90 minutos, isso é uma notícia muito importante. Outra coisa, já que a gente já falou do Neymar, vamos falar do segundo jogador mais midiático desse time, que você vai olhar aqui, e você não vai ver, o Gabigol. O Gabigol, naquele jogo contra o Velo Clube, ele tinha ido muito bem. Nós estamos acostumados a um padrão engessado quando se fala em cursos de robótica. Não lembro mesmo. Além disso, tem o Rony também. Então, e hoje, cara, ele perde a vaga não por lesão nem nada. Esse Santos desse ano é aquele famoso time que é um Fluminense da vida, cara. Aquele time do Fluminense que tem um monte de jogador de nome, que estão meio que acima da idade, mas ainda que joga alguma coisa, querendo ou não. Nada do tipo, ele perde a vaga por opção. Diferente do Vasco, não tem nome nenhum, não joga porra nenhuma. Técnica pro Tassiano. Assim, o Gabigol, se você for parar pra ver, ele... Foi mal, cara, mas eu fiquei com medo de tomar do gol do Tassiano, porque cada jogo que ele jogava contra o Vasco e ele tava no Bahia, mano, meu Deus do céu, mano, dava até medo. Mas depois daí, pelo menos o gol do Tassiano não teve. Ele ainda tem bons números no Santos, se eu não me engano, ele tá com 4 gols, o que para um ano que acabou de começar não é ruim. Dito isso, ele tá perdendo vaga pro Tassiano. Cara, é assustador o que acontece com a carreira do Gabigol. Ele, obviamente, é muito mais ídolo do que craque lá no Flamengo, mas ele também não era esse pereba todo. E aí a gente chega agora... É impressionante pensar que foi em pouco tempo, cara, porque em 19 até não é que ano ele tava no Flamengo. E depois foi pro Cruzeiro com pouco tempo, fez umas coisas erradas, tudo e tal. Fez umas cagadas ali, errou pênalti, daí agora voltou pro Santos. Agora numa realidade onde ele passa muito mal pelo Cruzeiro, ele praticamente não joga quase que nada lá, ele custou muito caro, e aí na hora de resolver, batendo aquele pênalti contra o Corinthians, até o pênalti, que sempre foi uma especialidade dele, até nisso ele pecou, até nisso ele errou. Então assim, o que acontece com a carreira do Gabigol é bizarro, porque ele se move pro Santos, ele começa fazendo gol, ele faz gol na estreia, cria-se aquele clima de, cara, será que agora vai? Será que o problema era o Cruzeiro? E aí ele começa fazendo gol, ele chega a 4 gols nesse campeonato e tal, dito isso, nessa temporada, dito isso, ele tá nesse momento perdendo vaga pro Tassiano, que o Santos comprou a preço de ouro, mas que não jogou bem ano passado, que é um cara que vem decepcionando. No Bahia ele foi bem, pelo que eu me lembro, no Bahia ele foi bem, ele tava no Santos, não vi muito, mas pelo que eu vejo alguns comentando, não tá jogando. Mesmo assim, Gabigol no banco, pro Tassiano. A ver como... É duas uma, ou o Voivoda, né? O Voivoda tem rusga com o Gabigol e tem alguma treta com ele, ou o Gabigol tá literalmente pior que o Tassiano nos treinos. Terão os próximos jogos e a temporada do Santos, se ele consegue meio que corrigir essa rota, ou se o Gabigol vai ser um desses casos de caras que aparentemente esqueceram como se joga bola. É uma coisa bem esquisita. Ainda hoje é um cara que tem muito destaque, tem muita mídia, tem um salário muito alto, mas não tá aqui jogando. Enfim, essa é a escalação do Santos. Agora falando da escalação do Vasco. Vamos lá. Léo Jardim, salvou no que deu, mas não deu pra fazer tanto, não fez milagre porque a zaga tava mal. Paulo Henrique, o cara que depois que foi convocado não voltou mais. Saldívia, mais pra meia do que pra zagueiro. Robert Renan, foi o que deu. Piton, mais ou menos a partida. Barros, talvez o craque dessa partida junto com o Thiago Mendes. Quem tá escrito ali não dá pra ver? Meu cego. É o Nuno que tá ali, o Nuno Andrés Gomes. Fizeram uma partida boa, o Spinelli não apareceu muito e o 29 eu não sei quem é. Não dava dando pra focar. Queria falar, mas eu vou deixar. Vasco, a gente tem aqui, cara, o Vasco praticamente que não dá pra analisar quase que nada no jogo de hoje, porque agora nem técnico tem, então a gente tá numa várzea, numa zona, num cenário caótico, onde é tudo improviso até o técnico aqui, Bruno Lazzaroni, que é um interino. Assim, o Vasco tá numa zona danada, mas basicamente a gente tem Saldívia, zagueiro, mais uma vez titular, ele que é o caso clássico de o técnico pediu, o time comprou, o técnico foi demitido. Aí você fica com essa bomba aí pra você lidar. Mesma coisa o Brenner. Não é queria xingar nadão, mas... Foi assim com o Ramon Dias, com aquele o Rojas, Martin Rojas alguma coisa, nem lembro, mas foi uma pedida do Ramon Dias e acabou que, sabe, o cara... Aquele zagueiro, nossa, verdade, mano, foi 23, 24, né? O Ramon Dias perdeu aquele Rojas, jogou porra nenhuma,
o Ramon Dias foi demitido depois daquele jogo do Criciúma. Daquele Rojas nunca jogou nada também. Era horroroso, e quando o Ramon foi embora, ficou essa merda aqui. O Saldívia, eu não sei se é tão ruim quanto, mas enfim, tá por aqui. A gente tem Paulo Henrique e Piton voltando à titularidade, e o Paulo Henrique... Paulo Henrique, desde a Copa, nunca mais voltou, né, cara? Impressionante. Ele faz um... Desde a Copa não, desde a convocação que ele teve para a seleção brasileira, ele nunca mais voltou, velho. Começo de temporada horroroso. Eu lembro a vocês que o Paulo Henrique, ano passado, estava na seleção brasileira fazendo gol, mesmo sendo lateral. Hoje, esse ano, a coisa simplesmente não acontece. Ele tem jogado muito mal, sendo que ele jogou pouco, porque teve uma lesão. Desde que voltou, parece que não voltou. Enfim. No mais, Barros, a volta do 23, Thiago Mendes e Rojas. Thiago Mendes, que talvez seja ali junto com o Andrés Gomes, os dois melhores jogadores do Vasco hoje. E hoje ficou muito marcado por uma treta pessoal dele com o Neymar. Treta essa que vem lá da França, quando ele entrou de forma criminosa no Neymar e machucou ele. Enfim, a treta continuou aqui agora no jogo de hoje. Nuno, Andrés e Spinelli, que eu até falaria, pô, parece que o Spinelli realmente vai ser o titular do Vasco no lugar do Brenner. Mas, cara, é técnico interino, então assim, não tem nem muita coisa para se analisar do Vasco. E o Spinelli nem apareceu morto nessa partida pra ajudar, então, cara... Porque não parece, sabe, não quer dizer nada. O próximo técnico pode enxergar a coisa de forma completamente... Pode colocar o Léo Jardim no ataque e colocar o Nuno Moreira no gol. Diferente, enfim, não dá pra gente saber. Esse, portanto, sendo o primeiro jogo sem Fernando Diniz. O Diniz, assim como foi com o Fluminense quando ele ganhou a Libertadores, ele consegue no ano seguinte, sabe, no primeiro ano após fazer alguma coisa muito grande, tacar um time dentro da zona de rebaixamento. Foi assim com o Fluminense, foi assim com a gente. Complicado. A gente teve no último jogo a primeira partida sem o Coutinho, hoje a primeira partida sem o Fernando Diniz. O Coutinho eu gostaria que ainda estivesse no Vasco, o Fernando Diniz eu gostaria que estivesse na casa dele, desde muito tempo atrás. Com o Diniz não treinando, a gente perdeu o Verratti. O Ryan não dá pra contar muito, porque ele foi pra Europa, veio pra uma decisão dele, então dá pra ter total, e perdimos o Coutinho. Isso só com o Diniz. Palmas. Vamos falar de bola rolando? O que a gente tem? O Vasco na Vila começa com essa enorme oportunidade do Nuno Moreira. E essa oportunidade acontece por causa do cara que estava brigando com o Neymar. O Thiago Mendes, que levanta a cabeça, acerta um passe na bobeada da zaga, o Nuno sai cara a cara com o goleiro e perde pro Brasão. Uma chance meio que imperdível. O Vasco começa bem nessa achada. Brasão. Horas, cara, eu quero ver o lance. Uma bobeada da zaga, o Nuno sai cara a cara com o goleiro. Na hora... Cara, dá pra falar o seguinte, dava pra ele ter finalizado diferente, dava e tal. Eu até falaria pra tentar dominar, mas não ia dar, mano. E o passo também foi muito adiantado. Não tô querendo defender, mas foi mais adiantado pra frente. Então acabava que tentava pegar a primeira antes pra ver no que dava e tentava. Acabou e perde pro Brasão. Uma chance meio que imperdível. O Vasco começa bem nessa achada muito, muito boa do Thiago Mendes, mas o Nuno não consegue aproveitar. Daí, na sequência, o Neymar vai lá e guarda um gol. O 3 do mês, o consumidor do Mercado Livre tem vantagens imperdíveis pra você. Não, isso daí não é mais. Mercado Livre. Isso propaganda. Leve propaganda que e balança as redes e faz o gol dele. E aqui, cara, é uma jogada que o Neymar participa dela quase que inteiramente. Olha só o que acontece, vamos lá do começo. A bola chega no Neymar, ele segura, existe uma pressão aqui de jogadores do Vasco, ele espera alguém passar, acha que no meio bom tempo, que faz uma boa jogada também, conduz a bola, deixa no Moisés, o Neymar percebe que ele precisa passar aqui, então Moisés traz a bola, solta no Neymar que de primeira chapa, e faz o gol dele, 1-0. Jogada bem armada pro Santos e mal defensiva pelo Vasco, tipo isso. Do Santos, e sai mandando a torcida do Vasco calar a boca. Só pra começar, você tomou de 6-0 e seu chorando, então dá pra baixar a bolinha um pouquinho, ó. 6-0 ainda dói pelo jeito pra fazer assim, o 6-0 ainda dói, né, pô, pelo jeito. Primeiro que quando eu vi isso aqui acontecendo, eu pensei que poderia ser alguma referência a mandar a mídia calar a boca, porque muita gente fala mal, porque muita gente fala que ele acabou, mas aí deu pra ver na sequência que ele claramente estava falando pra torcida do Vasco, que tava ali na Vila Belmiro, logo de frente, onde ele tava, então ele manda calar a boca, e existe essa rivalidade de Neymar e Vasco há muito tempo. Aí eu lembro a vocês que a última vez que os dois se enfrentaram, deu 6-0 a gente, e eu... Então, né, cara? Ganhamos 2-1, beleza, agregado 7-2 pra nós, tá bom. Neymar pela primeira vez, tirando seleção brasileira, eliminação de Copa, ele saiu do jogo chorando. Se bem que teve também a final da Champions, então é basicamente isso. Final de Champions League. Final de Champions, Copa do Mundo
e Vasco da Gama. Isso daí que fizeram o Neymar chorar. Então, beijo no ombro. Perdida, Copa do Mundo eliminação e Vasco da Gama. As coisas que fizeram o Neymar chorar. E aí aqui agora ele meio que puto ainda manda a torcida calar a boca. Acho até engraçado. Doeu? Tá? Você está bem? 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 Tá incomodado? Enfim, cara, a notícia aqui é que o Neymar participa de toda a jogada, o Neymar faz o gol e ainda tem isso aqui, ele comemora meio que dançando, bailando ali na bandeirinha, claramente uma referência ao Vinícius Júnior, uma espécie de homenagem, achei até bem legal da parte dele e, cara, é obviamente muito legal você ver o Neymar participando dessa forma aqui. Esse aqui é o típico gol que segue tendo o mesmo problema, tá? A gente só tem notícia boa sobre o Neymar? Não. A gente vê no jogo de hoje que ele faz 2 gols, mas meio que a mesma coisa continua acontecendo, que é o quê? Tecnicamente, o Neymar é muito bom. Então, se ele recebe uma bola aqui de frente com o goleiro, ele vai chapar, porque ele tem qualidade técnica para fazer o gol. A bola passa, se eu não me engano, debaixo das pernas do Robert Renan, é um chute assim que requer ali uma qualidade maior, e ele é o cara que justamente tem essa qualidade, ele faz o gol. Agora, a questão, o problema da velocidade do Neymar, aparentemente a mesma coisa, e gente, sinceramente, eu acho que é isso aí e não vai mudar. Assim, obviamente o Neymar daquela velocidade auge dele, não tem nem como querer isso, mas assim, o Neymar um pouquinho mais veloz, não sei se a gente vai chegar a ter. O Neymar, ele ainda é um cara que tá funcionando aos poucos, a engrenagem, a velocidade, aquela explosão dele não existe. Dito isso, ele consegue segurar a bola, ele meio que clareia a jogada, ele se movimenta, como que eu falo? Eu esqueci o termo, mas ele se coloca no lugar certo para receber o bom passe do Moisés, que também tem que ser destacado, além da boa jogada do bom tempo, que aparentemente, finalmente o Vojvoda acordou que ele tem que jogar, sabe? Parece que todo santista sabia disso, menos o técnico do Santos, enfim. E aí o Neymar, estando no lugar certo, recebendo um bom passe, ele, apesar de não ser o cara mais veloz do mundo hoje em dia, ainda tem muita qualidade, vai lá e faz o gol. Dessa vez, não contra um clube qualquer do Paulista, ele marca um gol no Vasco, um gol que é importante para o Santos, porque se o Vasco tá na zona, o Santos também tava, assim, tinha tudo para esse ser um jogo que quem perderia seria a bola, seria a gente que tá Iam criar um futebol 2.0. assistindo, porque são 2 times que vêm de fases horrorosas, mas o Santos, ele até que faz uma partida minimamente decente. Lá com muita chuva, e eu percebo aqui que tá voltando a se intensificar a chuva aqui na cidade. Cara, é assustador. É assustadora a situação. Doe no Live Pix. Link aqui embaixo, certo? De verdade. Mano, R$5, R$2 que você puder doar, vai ajudar a gente, tá bom? Doe aí. Doe, por favor. Enfim, o Neymar fez o gol, o Neymar baila, e aí o Santos sai na frente. Porém, logo depois, o que a gente vai ter? Para não falar que tudo do Neymar é legal, a gente tem essa cena bizarra, o Thiago Mendes encosta devagarinho nele, e ele vai lá e... Ai, me bateram, tô sem rolando. Dá, mano. Pô, eu acho isso aqui uma merda, tá? Eu sei que a treta deles é antiga. Durante o intervalo, o Neymar falou que eles ficaram meio que batendo boca e que o Thiago Mendes aparentemente falou que ia quebrar ele de novo. Mas isso aqui é ridículo, certo? O Neymar é um cara que, historicamente, é muito acusado de ser um caicai. E eu acho que é uma crítica muito injusta, porque sim, ele se joga mais do que o normal mesmo, mas também é verdade, e por isso que eu acho uma crítica injusta, que ele é um cara que sempre sofreu muito mais falta do que o normal. O Neymar, em quase que todas as ligas que ele passou, em quase que todos os times que ele jogou, ele era sempre o cara que liderava o número de faltas sofridas. E olha que durante muito tempo, para uma falta ser marcada do Neymar, precisava ser muita falta, porque ele tinha tanta essa fama de ser caicai, que às vezes ele realmente estava apanhando e o juiz não dava, porque é o Neymar, ele tá se jogando. Então muitas das vezes, para uma falta do Neymar valer, ele tinha... A fama via naquela Copa 2018, né? Teve uma... tá sendo espancado, tá ligado? Então assim, sendo ele, esse cara que sempre foi criticado por se jogar e tal... Não tem pra que fazer isso aqui, é dar munição pra o pessoal que quer falar mal. Ainda mais, cara, fica ainda mais ridículo numa época de VAR. Isso aqui é bizonho, tá ligado? Sinceramente, não é porque, jogou contra o Vasco e eu falo isso. Mas isso aqui pra mim é o tipo de coisa, eu tenho uma opinião aqui, não sei se você concorda, que como a gente tem uma imagem clara de que foi uma simulação, eu acho que caberia amarelo pra esse tipo de coisa. Amarelo. Tá ligado? Caberia ao VAR. Mas depois dá amarelo pros dois por causa da briga. Comunicar, ó, simulação clara, amarela aí. E não só o Neymar, qualquer pessoa, porque é foda, porque a nossa arbitragem é uma bosta, certo? A arbitragem aqui do Brasil é muito ruim. Só que aí, se o jogador ficar tentando simular coisas ridículas assim, você piora ainda mais a situação. Porque aí você vai lá e vai pedir cartão pra esse cara aqui, num lance que ele não fez nada. Numa dessas, depois, quando ele realmente bater, você vai pedir cartão de novo, e
aí o cartão não vai acontecer porque você tá pedindo toda hora. Então, assim, a coisa já é ruim e você tá piorando. Então, assim, essa queda do Neymar forçada eu acho completamente ridícula. Dito isso, ele jogou bem. Eu quero ensinar Cara, o Python cara pra joga você bem, de mano. graça. Ele é um Só tem cara uma que condição que você tem que cumprir. Teve 3 lances nos próximos dias, 52 eu gols, vou... um cara decisivo, mas é um cara que, mano, é muito bom jogador, não tem como negar. Com certeza vai passar a Copa, mas é nessas atitudes que o povo cai em cima. Não é que o Neymar, não, ele é cai, tudo e tal, é ruim. Ele é bom, é um dos melhores jogadores que tem do Brasil atualmente, talvez até de toda a história. Mas nessas atitudes que não pode rolar, cara. Mas poderia ter evitado esse tipo de coisa aqui. Show de bola? Vamos dar sequência. O que a gente tem depois? O gol do Vasco, o empate, Cauã Barros, acho que Miguelito é quem tá aqui, perde a bola, o Piton dá um ladrão nele, o Vasco recupera, Andrés Gomes com seus 16 pulmões corre, ele vai cruzar na área, corta a luz do Spinelli e chega o Cauã, faz o gol de empate e sai aqui comemorando, o Vasco empata na Vila Belmiro e isso não duraria muito. A gente teve um primeiro tempo com o Vasco fazendo gol e finalizando mais, mas a verdade é que a grande maioria das finalizações, diferente dessa daqui, foram finalizações horrorosas. E daí no segundo tempo, pra nem finalização ter. Foi só. Quando o Vasco tomou 2-1, cara, foi só o Vasco tocando a bola pra tentar entrar na área e teve uma finalização direito, que é o quê? Então, dessa forma aqui, a gente tem o final do primeiro tempo. Em números, praticamente empate de posse de bola. 51-49 para o Vasco. Acabou o Diniz, né? Então, acabou aquele costume de, não, o Vasco perdeu. Mas veja bem, 72% de posse de bola. Acabou isso, que eu acho que é bom, porque posse de bola e perder não adianta nada. Então a gente posse de bola e perder, né? A gente tem um 51-49, que é basicamente margem de erro, você pode considerar que é um empate. Só que em finalizações, o Vasco teve mais do que o dobro do Santos no primeiro tempo. Foram 11 finalizações do Vasco contra 5 do Santos, só que aí é o problema que eu falei da qualidade das finalizações. O Vasco teve 11, só 2 chegaram no gol. O Santos teve 5, também 2 chegaram no gol. Então, assim, finalizamos. Falta um atacante pro Vasco, eu tô dizendo bem clara. Porque ninguém tem coragem de finalizar, cara. Impressionante. Não teve o lance do Andrés Gomes que o cara correu podendo chutar e não quis chutar, tentou passar pro Spinelli, o Spinelli furou, cara. Então falta mais coragem pra finalizar, e alguém que saiba finalizar. Tinha o Verratti no ano passado, tinha o Rayan e tal, e nesse ano parece que falta alguém ainda que tenha a manha de poder chutar e não ter medo. Com qualidade mesmo, quase nada. Teve o gol do Cauã e meio que para por aí. No segundo tempo, a gente começa com 1-1, começa empatado lá em São Paulo, lá em Santos, na Vila Belmiro. Ou seja, o Vasco é quem estava jogando fora. Talvez, entendendo o cenário caótico que o time está vivendo, o empate lá nem seria tão ruim assim. Só que aí a gente começa com mais um gol do Neymar no começo do segundo tempo. E esse foi um vacilaço da zaga, já começando assim, cara. E aqui o Vasco parecia os trapalhões. Os trapalhões. A gente vai ter aqui uma jogada bizonha acontecendo. Então, olha só. Cruzamento que vem lá do campo de defesa. O Neymar, ele vai dar uma ameaçada de que vai para enganar a marcação. Então, ele ameaça que vai e volta. Os 2 jogadores do Vasco se embolam, Paulo Henrique e Saldívia. O Paulo Henrique acaba cabeceando para trás. E aí a bola sobra sozinha para o Neymar, que vem com ela quicando, dá uma cavadinha e faz um senhor golaço frente ao Léo Jardim e sai aqui comemorando e tá aqui ele de frente, mandando o chiu. Cara, o que acontece? Vamos aqui ao assunto Neymar e o principal ponto. O Neymar já merece estar convocado para esses jogos contra a França e Croácia? O Neymar já merece voltar para a seleção brasileira? Eu sinceramente acho que sim. Obviamente eu sou suspeito a falar, porque todo mundo sabe que eu gosto do Neymar até o mais do que normal. Às vezes eu acho que eu sei mais da vida dele do que da minha, tá ligado? Eu sei mais da trajetória da carreira dele do que eu mesmo já fiz na vida. Só que assim, cara, se você pegar para ver, hoje em dia tem o Marcelo Beckler, que é alguém que definitivamente não dá para chamar de sensacionalista. Até o Beckler defende a tese de que o Neymar precisa ser pelo menos testado. Eu acho que assim, para quem é do grupo que, cara, eu não gosto do Neymar, talvez um argumento muito bom, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, inclusive o Felipe Simonetti, também influenciador, gosto bastante dele, falando o seguinte, cara, a gente tem 26 convocados. Serão 26 vagas. Normalmente, toda convocação tem aquele cara que ele vai só para participar do pagode, aquele cara que não vai fazer nada. Foi o Daniel Alves na Copa de 22, foi o Tyson, sempre tem um cara nada a ver. Você deixar de convocar o Neymar contra a Croácia e França para testar, e numa possível Copa do Mundo, se ele foi bem nesses amistosos, você deixar de ter essa arma secreta aqui,
é idiotice. Gente, por mais que você odeie, o Neymar, ele verdadeiramente não consegue ter o físico de um jogador mediano hoje. Eu acho que dá pra dizer que é verdade. Na mesma hora que o Neymar, mais uma vez, consegue jogar os 90 minutos. Agora sim, a verdade, ele não consegue ter o físico. Você vê em alguns momentos que o Neymar, ele tá evitando correr, ou ele tá tentando correr e simplesmente não conseguindo. Dito isso, ele tem a questão da genialidade, que é o grande ponto de você tem que levar esse cara. Gente, no momento de desespero, esse maluco é claramente a pessoa que vai achar um passe do nada, ou que tem potencial pra achar, não dá pra cravar que ele vai, mas é possível que ache. É o cara que vai achar um drible que clareia o jogo, é um cara que frente a frente com o goleiro dificilmente perde um gol. Então, assim, sim, o Neymar já merece. Eu acho que o Ancelotti... E tinha saído uma notícia essa semana pela ESPN que o Neymar não será convocado para esses jogos de agora contra a Croácia e França, o que eu acho uma loucura. E a notícia dizia que se o Neymar estiver bem, aí ele vai para a convocação da Copa. Ou seja, talvez você vá convocar ele, mas você... Se estiver bem, não vai ter nenhum teste contra França e Croácia, querendo ou não, são seleções boas, né? Dá pra ter um teste. Você tem a chance de já convocar agora, testar, e você não vai testar, vai deixar para testar na Copa? Maluquice. O Neymar, para mim, ele já se credencia para estar na próxima convocação, ele tem que estar na seleção brasileira. Mesmo que, e eu acho que isso é algo bem possível hoje, ele não seja titular da seleção brasileira. Se entenderem que o Neymar é um jogador de segundo tempo, tá tudo bem. O que eu acho que não pode acontecer é você ainda ter esse maluco com duas pernas minimamente funcionando e você falar, não, ele não vai. Vamos convocar o Richarlison? Vamos convocar, sei lá, o Gabriel Martinelli. Não, você tem que achar uma vaga para o Neymar. Você tem que achar. A não ser que o Neymar machuque de novo, apresente algum outro problema. Aí realmente não tem o que fazer. Mas a gente comenta com o dia de hoje, com o que está acontecendo agora, com mais essa rodada de Brasileirão, que mais uma vez ele está de pé aos 90 minutos e hoje fazendo 2 gols, sendo importante para a vitória do Santos. O Neymar tem que estar na convocação da seleção brasileira. Eu acho que é quase que obrigatório. Se o Ancelotti não convocar, e depois der ruim, ele obviamente e merecidamente será cobrado. Agora sim, falando do Vasco em específico, cara, o Diniz caiu. E a gente agora nem dá muito pra criticar o jogo de hoje, porque sim, foi uma merda. Você tem um Paulo Henrique batendo cabeça com o Saldívia, você tem um Vasco que joga meio que todo mundo abaixa a cabeça e corre, chuta, e parece que ninguém nunca treinou junto. Cara, agora é torcer para o quanto antes conseguir um técnico que não seja feito às pressas, né? Então parece uma parada, tem que ter pressa, mas cuidado para não contratar na base da pressa, a gente tem esse problema, mas é culpa da diretoria e tem que torcer, a gente tem que torcer para chegar, para o fato de ter chegado na final da Copa do Brasil, não acabar custando muito caro. O Vasco tem que achar um bom técnico que primeiro nos tire dessa situação de último colocado do Campeonato Brasileiro. A gente, é claro que é começo de Campeonato Brasileiro, mas a gente tá enfiado na zona. Primeiramente tem que sair disso e depois tentar ver qual é o possível horizonte para se chegar. Hoje nem tem muito o que falar, não tem muito o que comentar, porque foi tudo muito ruim, mas é completamente normal, porque está uma zona, o time tá de cabeça para baixo. E aí, fazendo um gancho, e com uma seriedade muito maior, de cabeça para baixo, assim como a minha cidade. Eu termino esse vídeo aqui, primeiramente, agradecendo você que assistiu, muito obrigado. E segundamente, gente, reforçando aqui, se tiver R$2 para doar, faz a boa. O link vai estar aqui embaixo. Cara, eu saio aqui na minha rua e o pessoal não tem nada. O pessoal perdeu tudo. Sabe, assim, o exército tá aqui na cidade, tudo quanto é tipo de polícia tá aqui na cidade, um monte de ponte caiu, é gente que morreu. Gente, é uma situação muito triste. Se você não viu eu falando sobre isso, você pode olhar no meu Instagram, por exemplo. Enfim, se puder, link aqui embaixo do meu Live Pix, mande lá, eu mesmo prestarei conta depois. Show de bola? Eu vou mandar para pessoas que eu sei que perdeu tudo e que precisarão recomeçar a vida. A gente, obviamente, não vai ter dinheiro para, nossa, compra tudo que precisa na sua casa, mas, cara, 2, 3, 4 mil reais que a gente conseguir ajudar, já é muita coisa para quem não tem nada. Por favor, mande aí o que você tiver. Se você tiver uma bala na agulha, quer mandar 100 conto, faça boa também, certo? Deixa Deus te usar aí. Enfim, eu sou Josão, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Então, galera, esse é o vídeo, espero que tenha curtido e é isso. Valeu, fui.